Tá começando o programa Inspiração. Aqui no canal do YouTube do Partido Novo, você já sabe, a gente conta histórias de empreendedores, empresários santistas que deram a volta na vida para seguir sua vocação e se sustentarem com isso. Uma história mais legal que a outra. Se você gosta desse tema, aproveite para se inscrever, clique no sininho para receber as notificações, curta, comente, compartilhe. Hoje o meu convidado muito especial, Belmiro Jordani, um grande atleta da região com diversos títulos e que hoje é um empreendedor, que tem uma história com um monte de lição para gente. Bem-vindo, Belmiro. Muito obrigado, Letícia, pelo convite. Pô, me sinto super honrado de estar aqui. Que Falei para todo mundo, hoje eu vou ser entrevistado pela Letícia. Que legal. Fiquei super feliz, muito obrigado. Eu e ao que Max agradeço. também, meu amigo de muitos anos. Eu que agradeço, uma delícia. A gente conhece as pessoas aqui desde 20, 30 anos. Aí você vai vendo a trajetória de cada um e vai vendo como cada um pega a sua vida pela mão e fala, peraí, eu vou por aqui. Você escolheu a sua trajetória. Você era um atleta de taekwondo, sempre amou o taekwondo e logo percebeu que esse seria o seu caminho profissional também, Belmiro. Sim, Letícia. O meu sonho era a Olimpíada, enfim. Conheci o mundo lutando e foram várias medalhas, Viajou muitas muito. viagens. É espetacular. O esporte é algo fantástico para a formação do indivíduo. O de alto rendimento, então, melhor ainda, porque você se apega à disciplina, enfim, à alta performance, ao rendimento, né? À superação, tem que se automotivar todo dia, então o esporte ele é fantástico. E quando eu encerrei a minha carreira, ali no final da década de 90, começo dos anos 2000, não tinha assim tantas opções profissionais como tem hoje no alto rendimento. Para quem sai do esporte. Para quem sai do esporte. Né? O meu caminho natural seria abrir uma academia. Né? Então foi para esse viés que eu falei, não, eu vou viver disso. Eu não me via fazendo outra coisa. Então eu falei, eu vou ter que fazer isso aí, entendeu? Eu vou ter que viver de taekwondo. Você teve uma experiência fora do país, primeiro dando aula, e você falou que essa experiência te inspirou para começar aqui? Então, como eu disse, eu era atleta, eu estava disputando as vagas olímpicas. O último pré-olímpico para os Jogos Olímpicos de Sydney foi em Miami. E eu tinha alguns amigos de Santos lá e uma equipe americana, eles foram assistir o pré-olímpico. E aí eles me convidaram para morar lá. A princípio eu neguei, eu tinha patrocínio, estava bem, enfim, era um momento muito bom da minha carreira, mas assim que eu voltei para o Brasil, eu falei, vou ficar mais 4 anos aqui fazendo igual, não, eu vou para lá. Que idade você tinha aí? Eu tinha, isso foi em 99, 23 anos, né? 23 anos. 24. Aí eu fui para os Estados Unidos, a gente tinha um acordo lá verbal, tinha algumas... enfim, eu tinha um lugar para treinar, eles me ofereceram um apartamento dividido com alguns atletas, eles me davam 2 passagens internacionais por ano para eu ir para a Europa, enfim, para eu competir, e tinha algumas passagens internas também. Eu não tinha ajuda financeira, isso, não tinha dinheiro. E aí eu tinha que trabalhar. E aí no começo eu fui para a construção civil, aquele negócio todo, não falava inglês, aí fiquei 6 meses. E depois eu comecei a me destacar ali na Flórida nas competições. Então, assim, eu vinha de um nível muito forte e assim, as competições ali eram nível regional. Então, assim, era... Você logo apareceu. Sem falsa modéstia, era natural que eu me destacasse. E eu comecei a me destacar muito bem. E eu fui começando a ser chamado para dar um workshop, um seminário, dar um treino, ministrar uma aula. E logo uma franquia ali que chama Parks Taekwondo da Flórida me convidou para ser eles chamam de, quando você é como é que se fala? Monitor? O treinador. Não era instrutor. Coach. Não é coach, mas é do time de competição. Eu comecei com o time de competição deles, dando treino. E depois eles me contrataram para ser professor, depois Instructor Chief, que seria o chefe dos instrutores, depois eles queriam me contratar como Program Director, enfim, eles tinham um projeto de carreira para mim ali. E ali... trabalhando com esses coreanos, né, eles são muito bons de negócio, eles tinham 1000 alunos, eram 3 academias, né, eles já tiveram 6, era algo assim, tinha uma academia que era enorme, parecia um ginásio. 1000 alunos? 1000 alunos, porque o americano, ele é capitalista por natureza, então assim, não existe contrato, né, não existe... Como é que fala aqui? CLT. Você trabalha, você produz, você ganha. Você é bartender, você ganha por hora e você ganha mais dinheiro da gorjeta, né? Que chama tip. Então, eles te dão uma grana, você
trabalhou ali, tá, atendeu bem a mesa, os caras deixam dinheiro para você, então eles fazem dinheiro, eles precisam produzir para ganhar dinheiro. E eles são muito bons, né? O americano... O dinheiro gira lá, né? O dinheiro gira, é o capitalismo. E para mim foi um choque, Letícia. Por quê? Porque eu vinha do Brasil, eu era um atleta e fazia taekwondo por amor. Eu cheguei num país onde o dinheiro é o centro do negócio. Então eu aprendi muito sobre a parte de gestão e administração de academia. Porque eles chamavam de strong floor. O que é strong floor? É o professor. É aquele cara que dá aula, que é o motivador, que é aquele professor de spinning, que lota a sala, aquela professora de ginástica que lota a sala. Eles chamam strong floor. Mas nem sempre o strong floor, esse professor, ele é um bom gestor ou administrador. Ele não é um bom coordenador, né? Nem sempre um bom vendedor, ele vai ser um bom, enfim, coordenador, empreendedor. E eles começaram a me ensinar, me mostravam algumas coisas. Enfim, eu estava indo super bem, eu era o strong floor perfeito lá para eles e tal. E aí o que acontece? Eles me colocaram para instructor chief, ou seja, tem vários instrutores, você é o chefe dos instrutores, né? E aí depois eles queriam me colocar para program director, que seria o cara que vende o pacote. Quando você chega numa academia grande, eles te vendem um pacote. Lá no taekwondo é normal. Você vai chegar numa academia, uma academia boa, assim, você vai chegar na academia com teu filho ou com o marido, seja quem for, ele vai te chamar numa sala e vai te vender um produto e vai fazer você assinar um contrato anual, seja qual for. Ele vai te vender um pacote. Então, quando você chega lá, e isso tudo eu estabeleci aqui no Brasil, não dessa forma, porque eu acho que no Brasil não cabe isso. O brasileiro, ele não aceita. Tem outra mentalidade. Mas eu tenho o Basic Club, que é a classe iniciante, eu tenho o Middle Club, que é o intermediário, eu tenho o Black Belt Club, que são os faixas pretas. Eu tenho essa divisão lá dentro, mas não de forma que a pessoa pague para entrar nesse clube. O americano você paga. Então você entrou lá, você assina o Basic Club. E aí você faz as aulas... Independente do teu desempenho, você faz o exame de faixa. Né? Então era uma coisa, você pagava e ia, pagava e ia. E aí, em um determinado momento, ele te chamava numa sala novamente e te vendia um outro produto. Então você comprou um produto simples. Por exemplo, você vai comprar um carro. Aí tem o X, o XL, o XLX, era mais ou menos isso. Então você entrava no XL, pô, bacana, muito legal, ele te vendia esse carro. Mas ele não te oferecia o XLX. Você treinava lá um ano, ele fala, vem aqui agora, eu vi que você está indo bem e tal, agora eu vou te vender o XLX, agora o banco é de couro, tem teto solar, a mídia é de LCD Black Power Plus, e aí ele te vendia esse produto, e você ia lá. Aí dava mais uns 2 anos, ele te chamava, agora eu vou te vender o XLX.5, entendeu? Eu não concordava com isso, porque eu vinha de um negócio assim completamente diferente. E jovem, ele tem aquela mentalidade modelo da onde ele está, que era o nosso Brasil, né? Isso. E ali abriu a minha mente, né? Por isso que eles ganham dinheiro. Uma pessoa que trabalhe como funcionária limpando, ou dando aula, ou secretária, recepcionista, com aquele dinheiro, ela monta a casa dela. Aqui você tem um monte de... criam nomenclaturas, mas o dinheiro que você ganha não dá para nada. Lá, você, mesmo tendo um trabalho simples, sem uma especificação técnica, você ganha o suficiente para pagar um aluguel, para fazer sua compra de supermercado. Nem se compara, né? Tem uma vida honrada, pagar suas contas, ter uma vida digna. Isso, você trabalha no McDonald's, você consegue rachar um apartamento com alguém e viver. E viver. Aqui não. Te dão um monte de nome, você é reconhecido, põe sua foto lá, mas... dinheiro mesmo não muda. É porque a gente não tem a força que eles têm econômica, né? Mas, enfim, mas eu sou a favor disso. Você tem que produzir, você tem que produzir. Né? Enfim, então eu aprendi muito esse modelo americano. Aí o que eu peguei? A gente está falando de empreendedorismo, mas eu era o strong floor. Né? O cara que ensinava. É uma coisa, você está ali ensinando. E aí o que acontece, a gente até estava conversando aqui antes, eu percebi que muitos mestres ou ex-atletas, atletas, enfim, artistas marciais, às vezes eu percebia que eles não tinham o sucesso profissional do negócio, da academia, do business, porque eles tratavam aquilo como um mestre. Na década de 70, 80, isso era normal, mas aí a coisa ela foi mudando. No Brasil demorou. Década de 90 ainda assim,
anos 2000, eu acho que de 15 anos para cá é que começou essa mudança de fato do cara entender. Eu sou um mestre, um artista marcial, eu tenho uma especialização nisso aqui, mas eu tenho que montar um negócio. Então, o que eu fiz? E eu acho que aí que foi a grande sacada do sucesso. Eu continuei com o Strong Floor, ou seja, aquele professor motivante que ensina, que, enfim, está em cima do aluno e que faz a galera ralar, que o pessoal gosta, mas a parte administrativa eu coloquei toda americana. Toda americana. Por exemplo, lá era assim, o aluno, ele faltou na segunda, ele faltou na terça, ele faltou na quarta, a secretária liga. Ela vai ligar e vai perguntar se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa. Não, estava resfriado. Tudo bem, não tem problema. Ah, sabe o que é? Ele quer desistir, ou a pessoa, pô, tô meio desanimada, ou não sei lá. Aí quem liga é o mestre, entendeu? Quando a secretária ela faz o primeiro contato, o negócio apertou, aí é a mesma coisa na academia. Quando tem algum problema, a secretária ligou, ela vai falar, Belmiro, aconteceu isso, isso, isso. Aí eu vou lá, pego o telefone e ligo, entendeu? Por exemplo, não existe um planejamento anual na maioria das academias, é tudo aleatório. Então o que eu fiz? Eu fiz um planejamento anual. O pai do aluno sabe que a primeira semana de julho e a primeira semana de dezembro é o exame de faixa. Então até as férias as pessoas programam em relação a isso, por causa do exame de faixa. Aí eu comecei a formar os faixas pretas, né, na própria academia. Eu comecei a dividir por classe, ou seja... Criar o seu Strong Floor. Mas assim, o sistema... Porque, por exemplo, às vezes a criança ela chega, ela é iniciante. E você coloca ela numa classe que ela... Vamos lá, tem o faixa vermelho, que são graduados, bem graduados, faixa azul, bem graduado, e você põe o faixa branca, está muito distante. Então, às vezes, a criança ela não se sente confortável. E a idade? Por exemplo, lá tem os Little Tigers, eu tenho essa classe, que é de 3 a 5 anos. Hoje, dependendo da criança, eu estendo até 6 anos. Então, ela vai ter uma didática de ensino, uma dinâmica de aula para essa faixa etária. Às vezes, você chega numa academia, tem 5 adultos, 4 adolescentes e 2 crianças treinando. É muito distante. Um é faixa preta, o outro é faixa branca, o outro é faixa azul. Então, eu peguei essa divisão que eles fazem e apliquei na academia. E isso dá muito certo. Porque quando você leva o seu filho, ele vai entrar no Basic Club, é a classe de iniciante. Então, a didática, a dinâmica da aula, a metodologia é para iniciante. Você ensina os fundamentos básicos para ele. Quando ele muda para o Middle Club, que é o intermediário, ele já começa a ter mais contato físico, porque ele já está mais acostumado com a modalidade, já usa as proteções. Então, você consegue enxergar a evolução natural. Né? Eu tinha um amigo, o que fez a marca, o que fez a logomarca, o Paulo, eu dei muita sorte nisso. Ele foi um dos primeiros alunos, o cara é top, ele foi exclusivo da Hering. Inclusive, aquele negócio assim dos Direta Já, foi ele que desenhou. O Tucano do PSDB, foi ele que desenhou. Eu falo, pô, Paulo. Que criatividade. Mas, enfim, ele é muito bom. Ele fez a marca e ele me falava isso. A pessoa ela tem que idealizar o progresso dela. Ela tem que idealizar o progresso dela. E eu entendi isso. Né? A gente está falando de empreendedorismo, então às vezes a pessoa ela não dá certo, porque quando a pessoa chega, ela não consegue enxergar. Ela só tem ali aquele produto em aberto. O que eu estou fazendo aqui? Ela não vê a divisão. E quando a pessoa chega, a secretária já explica, o seu filho é da classe Basic Club, de tal faixa etária a tal faixa etária. Ele vai entrar ali, ele vai se identificar com aquela turma. Se chega uma criança muito pequena, de 5 anos, com os de 11... ela não vai se identificar e às vezes ela não fica, entendeu? Então o que acontece? Essa divisão de classes, isso ajuda muito. É método. É método. Tudo isso você aprendeu lá nos Isso, Estados o americano Unidos. é espetacular, ele é espetacular. Criar produtos. Isso. A diferença é que ele vendia isso e eu acho que no Brasil isso não funciona. Pelo menos eu não conheço ninguém que vê dessa forma. Mas você sabe que nesses cursos online que as pessoas fazem pela internet afora, tem milhares e milhares de pessoas ganhando muito dinheiro com cursos, a base é essa. Você entrega uma coisa, depois entrega outra, tem outro pacote, depois tem um pacote especial. Eles já enxergam isso, como eu vou continuar ganhando dinheiro com isso. Isso. Aí eu entendo assim, o lado da paixão, do educador e tal.
é aquilo que eu falei no começo, do mestre e do empreendedor. Eu consegui conciliar as duas coisas. A paixão, que é o strong floor. O professor, ele não pensa financeiramente, mas o aluguel, a conta de luz, a secretária, os professores, o imposto de renda, o FINS, o COFINS, o sindicato, tudo isso você tem que pagar. Isso não é barato. Então, aí vem o lado do empreendedor. Né? Você administrar de forma, então você tem que cobrar algo que é justo, você tem que oferecer algo que é bom para a sociedade. Quando a gente começou no começo sobre empreendedorismo, e eu percebi também, Letícia, que o Taekwondo, ele é uma ferramenta incrível para a educação. Então, se você perguntar para mim assim, qual é a sua vocação? É educador. E o Taekwondo é a ferramenta de trabalho. Né? Agora, para o adulto é diferente. O cara vai lá, às vezes uma mulher por causa de defesa pessoal, emagrecimento, aliviar o estresse, trabalhar o alongamento, é um outro tipo de contexto para o adulto. Então, no lance do empreendedorismo, se o mestre lá, ele não souber, né? Desculpa, ele não souber dividir essas coisas, provavelmente ele não vai obter sucesso. Mas veja, tudo que a gente compra na vida ou adquire, mesmo que não compre, adquira de alguma forma, é por valor agregado. Sim. Quando você quer algo, você precisa ser convencido que aquilo te traz um benefício. Então faz parte do jogo criar valor, agregar valor e trocar aquilo por dinheiro, pelo que quer que seja, permuta. Então faz parte da natureza humana, é justo. Senão você não vive. É lógico. Então o mestre, ele aprendeu, estudou. Se ele não fizer um pacote para mostrar o valor para o outro não entende. Se você não se valoriza, o outro também não valoriza, não paga. Exatamente. Alguns mestres, professores, então eles perguntam para mim, na sua academia tem que treinar uniformizado? É claro, senão nem entra. Porque a gente fala de disciplina. É respeito, é valor, sim, né? Sim, você fala de disciplina, você fala de hierarquia, você fala de respeito. Ou seja, arte marcial, você já fala de uniforme. É mais ou menos arte marcial, militarismo, é todo mundo uniformizado, não é verdade? Então, assim, aí o que acontece? Quando a pessoa vai fazer aula experimental, a gente permite, é óbvio, a pessoa vai fazer aula, ela vai com uma roupa lá de ginástica, tal, faz a aula, a primeira, às vezes se não tirou a conclusão, faz a segunda aula, eu vou entrar. Não, tem que ter uniforme. Então, quando você chega, você vê todo mundo uniformizado. Você fala, nossa, é organizado. Lógico. Já está agregando valor. Lógico. Já está falando naturalmente, quando você bate o olho, você já fala, puxa, é um ambiente organizado, existe disciplina. É isso aí. Tem uma ordem aqui. E aí, a ordem é saudável. Sim. E ela entra no valor também. Se você quer ter algo de valor, ele precisa ser organizado, ele precisa ser limpo, ele precisa ser claro. Tudo isso, se você não sabe explicar o que você faz, se você não é claro na hora de explicar, acabou, aquilo já perde o valor. A pessoa não entende o que você quer. Por isso que todo esse método, eu acho que funciona muito. Isso. Aí, falando nisso, por exemplo, eu coloquei lá na parede da academia, high performance, disciplina, perseverança, autocontrole, tudo que a gente trabalha ali na aula. Então, às vezes, a pessoa chega, a gente trabalha aquilo ali, ó, entendeu? Por quê, Letícia? Porque muitas vezes o mestre, ele não sabe qual é, ou o professor, ele está falando de empreendedorismo, arte marcial, arte marcial. É diferente, enfim, de natação, é diferente de... E às vezes eu falo para eles, ó, existe um projeto que eu sou fã lá no Sesc, chama Projeto Curumim. E o meu sonho era ser igual aqueles caras. Eles são divertidos, é gincana, a criançada sai sorrindo. Eu falo, o meu é diferente, é educação. Você está forjando o cidadão. Você está dando limites, você está, enfim, disciplinando. Então, é um negócio mais rígido, é mais arte marcial mesmo, né? Mais, enfim, firme. Então, o que acontece? Então, a gente fala isso para os pais, para o pai entender. Porque, assim, às vezes o pai, ele acha assim, é uma brincadeira. Não, não é uma brincadeira, porque não é o meu perfil. E tem uma função. Isso. Tem a função. Vai aproveitar o objetivo ou não? Sim. Aí, por exemplo, eu tenho amigos de infância e às vezes o filho está dando algum problema na escola, eles levam lá na academia. Eles identificam. O Belmiro é um cara disciplinado, ele vai me ajudar a dar disciplina para esse cidadão, ele melhorar o comportamento na escola, melhorar a nota, obedecer em casa. E olha que eu fui rebelde, eu fui problemático. Eu falo, logo eu, pô, Deus, logo eu, entendeu? Mas, enfim, eu fui me ajustando com o tempo até para você ser exemplo, né? Porque senão também não funciona. Então, o que acontece?
Isso tudo, Letícia, tem que ser passado para a pessoa quando ela chega no teu negócio. Ela tem que entender o que ela vai fazer ali. Logo, ela tem que entender logo. Ela tem que entender logo, entendeu? Eu tive uma situação com um pai e, assim, ele sempre era muito crítico em relação ao nosso trabalho, muito crítico. E eu, com muito amor, eu sempre falava, olha, a gente trabalha disciplina aqui, eu sou rígido mesmo. Ele fala, pô, você é meio militar. Eu falo, pô, tá vendo a foto ali, ó, de farda? Então, eu sou militar, entendeu? Então, assim, vamos dizer assim, existe a escola estadual, né, que hoje em dia está meio bagunçado o negócio, exceto uma ou outra. Existem algumas escolas particulares que também tá à revelia. Você vê que... E tem algumas escolas, por exemplo, eu vou citar uma aqui, o Carmo é uma escola tradicional, conservadora. O Stella Maris é uma escola tradicional. Então, se você procura aí, você vai no Stella Maris. Você escolhe. Você escolhe. Aquilo que se identifica com você. Aquilo que você se identifica, entendeu? Então, às vezes, alguns mestres não conseguem identificar qual é o perfil dele. Isso então, é um dia ele é duro, outro dia é brincadeira, um dia está em cima, outro dia está embaixo. Mas isso aí, Belmiro, é bom para todo empreendedor. Sim. Você tem que, de cara, deixar claro qual é o seu propósito. Exatamente. Identificar o seu negócio. Isso que você está falando é para todo mundo, não é só para o esporte, né? E eu entendi rapidamente. O meu perfil é o seguinte, eu sou militar. Militar, assim, no sentido rígido, firme. Eu gostaria, Letícia? Não, eu gostaria de ser um cara mais, enfim... sei lá, mais legal, mais projeto Curumim, mas não é o meu perfil. Mas escuta, você é legal. Meu filho fez aula com você quando era criança. Aí, ó. E mesmo sendo esse perfil militar, era divertido, leve, alegre. Uma Olha coisa aí. não está separada da outra. Sim. Porque tem gente que fica querendo separar disciplina e ordem do resto. Nada funciona sem disciplina e ordem. A brincadeira é legal entre uma ordem e outra. Se for só brincadeira o tempo todo, vira um caos. Vira um caos. Vira um caos. Tem queimada lá na academia. Então, eu sei. Então, não existe nenhuma civilização, não existe nenhum país que cresceu ou que se dá bem ou que prospera sem ordem. Não existe. Esse negócio do tudo liberado, isso não existe. Dentro de casa existe disciplina, dentro de casa existe hierarquia, não é? Por exemplo, o Fábio é seu filho. Ele está casado hoje, ele tem a casa dele. Mas quando ele vai na sua casa é diferente. Na sua casa, eu não sei, comeu, lava o prato. Na casa Tem dele, regra. ele come e deixa lá na pia. Aonde Beleza, quiser. é na casa dele. Mas na casa da minha mãe, eu comi, eu tenho que lavar o prato. Porque na sua casa existe uma ordem, existe uma disciplina. Na casa dele também existe. Eu não sei, o pessoal de repente acha que não é, viu, pessoal? Eu só estou citando um exemplo. Então, às vezes, aí chega na casa dele, como é que funciona? Não, a gente almoça, deixa lá a louça, Depois a gente lava. aí janta, depois da janta a gente lava. Mas existe uma ordem. Quando não tem ordem, é aquele negócio, ninguém lava a louça e ninguém sujou a louça. Fica lá largado. Não tem ordem. Não, a falta de ordem, e é uma coisa que me assusta no Brasil, ela é arriscado você perder a mão, porque para um monte de coisas você precisa de ordem. Quando você vai num hospital e está numa situação de emergência, ou no médico, que é sempre situação... Médico é sempre a sua vida que está ali, né? Você reza para ter ordem, reza para ter um protocolo certo para que as pessoas não errem, reza para aquele médico ter tido muita ordem no estudo, foco, disciplina, pois senão ele não vai ser bom, não tem como ser bom se ele não teve foco. E num avião, por exemplo, estou falando de casos extremos, o piloto, ele tem que ter uma ordem rígida, eles têm protocolo para tudo, precisa, senão a sociedade se desmancha. Eu não sei em que momento isso foi perdido. Tudo solto, tudo de qualquer jeito, faz o que quer, pensa o que quer. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou vendo que você é faca na caveira. Você fala a mesma língua do que eu. E é isso aí. Para você obter sucesso na vida, você precisa de ordem e disciplina. E é isso que eu ensino lá, Letícia. Porque eu vim de uma família desestruturada, meu pai com problema de alcoolismo, meus pais se separaram em 1977, eu nasci em 76. E a minha rebeldia durante a infância, eu hoje, adulto, eu vejo que é por conta disso, por conta da separação dos pais. A minha mãe, uma guerreira, trabalhou muito, entendeu? Enfim, a minha avó ajudou muito. E assim, a gente nunca faltou nada, mas assim, você via que era duro o negócio, né? Via que não era fácil, né? E a minha mãe trabalhava muito, sábado, domingo, fazia hora extra, trabalhava na prefeitura e tal. Se tem uma funcionária pública que trabalhou, foi a minha mãe. Ela trabalhou, eu vi, entendeu? Eu vi. Então, o que acontece? Mas eu não entendia, eu comecei a entender depois que eu casei. A minha esposa, Belmiro, não é comum as pessoas terem essa disciplina. Não é comum as pessoas terem tanto foco assim.
Porque para mim aquilo era normal, porque eu cresci aprendendo aquilo. Eu cresci dessa forma, treinando no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, no feriado, porque nas senão férias. Não vence. Senão não Qual vence. é o atleta que se não tiver sem disciplina que vence? Não é só o atleta, é o empreendedor, é na vida, é o médico, é quem for. Assim, eu acho que eu acompanhei lá desde a época da capoeira, eu me lembro. Eu não tive assim, a oportunidade dos meus pais me apoiarem no sentido de ter uma tranquilidade para fazer aquilo. Eu me lembro que eu tinha que correr atrás, lutar para ganhar, para ter a bolsa de estudo. Inclusive, né, o Valdir, que faleceu, eu comecei a estudar na Aelis ainda, eu bati lá na porta, tinha 19 anos, 18 anos, bati na porta e falei, eu sou bom no taekwondo, eu quero uma bolsa de 100%. O cara olhou pra mim, falou, tá bom. Eu acho que ele falou, pô, esse moleque aí, que moleque ousado. Mas eu bati na porta do reitor, fui lá, era a Maria Otília, né, a mãe dele, e ele e o Vitor, né, o Valdir e o Vitor. Eu bati lá e falei, pô, eu quero a bolsa de 100%, porque eu sou atleta, eu sou bom, tá aqui no currículo. E ele me deu a bolsa. E eu sabia que eu tinha que lutar para ganhar, então você corre atrás. Então, eu entendi, assim, que essa disciplina, essa determinação e o foco foram determinantes para eu vencer. Então, o que eu ensino na academia? Aliás, eu não conheço nenhuma história que a pessoa vença sem ter isso. Até aqueles que propagam tudo solto, de qualquer jeito, vamos todo mundo de qualquer... Até esses, se não tiverem foco, disciplina, porque entra dinheiro, entra o hábito de todos os dias, você não vence na vida. A vida não anda. Você perde as oportunidades. E tem uma coisa, assim, que uma vez eu vi uma definição, foi um cara do Titãs que falou isso. Ele definiu o que era sucesso, eu guardei aquilo. Sucesso é você se dar bem, ou ser bem-sucedido naquilo que você faz. As pessoas, elas confundem um pouco. O sucesso do jogador de futebol sempre vai ser maior do que o nosso. Porque jogar futebol dá mais popularidade, mais fama, e mais evidência, mais dinheiro. Entendeu? Agora, por exemplo, se você pegar assim, quantos caras vivem de taekwondo bem-sucedido no Brasil? É muito pouco. Quando eu digo bem-sucedido, é um cara que tem uma vida boa. Isso, tem uma vida boa, né? Tem uma vida, enfim, você viaja, você tem um carro bacana, você tem uma vida boa, você tem uma dignidade, entendeu? Então, o que acontece? São poucas pessoas. Então, o que eu passo lá, Letícia? E eu fico martelando. Olha, isso aí já é meio caminho andado. Isso aí já é meio caminho andado. Então, os pais que entendem qual é o viés do negócio, a gente nada de braçada. Às vezes o pai tem uma dificuldade. Por que esse cara está apertando tanto? Porque você não sabe lá na frente qual vai ser o tamanho do muro que o cara vai ter que saltar. Exatamente. E eu aprendi desde pequeno, Letícia, a saltar muro pequeno, grande, médio, muito grande. E quando vem o muro, você está acostumado a saltar. Algumas pessoas que não são acostumadas a saltar os muros, as barreiras da vida, ela vê um muro um pouquinho maior do que aquele, ela fala, pra mim não dá. E ela vai contar aquela história que não deu o resto da vida. Aí, com todo respeito, ele vai pagar 5, 6, 10 mil para ver esses cursos de internet, é que eu falo, pô, o cara tá falando o óbvio. Isso, qualquer pessoa que cumpre as etapas, você sabe que aquele muro, eu vou colocar um banquinho, eu me apoio, eu salto. Porque você já passou outros, né? E a vida de atleta me ensinou isso. Eu trouxe isso para a minha vida profissional e é isso que eu ensino na academia. E quando você tem um método e as pessoas entendem o que está sendo feito, a probabilidade de sucesso é muito grande, Então, se eu tivesse que dar uma dica para você, meu amigo, mestre de artes marciais, coloca ordem no teu negócio e mostra para o teu cliente o valor que você tem e aonde você quer levá-lo. Entendeu? Que você vai atrair pessoas que querem aquilo. O outro cliente tem até o direito, claro. Não quero isso, eu vou fazer outra coisa, eu não quero esse tipo de atitude, o método. Ok, você não pode mudar porque ele não quis. Você vai atrair os clientes que querem aquilo. Você vai trazer as pessoas que pensam como você, que querem educar os filhos neste formato. Até porque hoje em dia a disciplina ficou tão largada que essas crises todas de ansiedade me parece um pouco isso. Ninguém tem obrigação de nada. Então, tem toda a informação do mundo, todas as possibilidades do mundo sem foco em nenhuma. Você não tem que arrumar sua cama quando levanta. Você não tem hora para nada.
Você acessa o seu computador e o mundo a hora que você quer, fica quanto tempo você quiser no videogame, vendo filme, e aí a cabeça espalha, né? Ao invés de focar, ela espalha. A disciplina tem dois significados. Um é você fazer aquilo que tem que ser feito, que é o que você falou, arrumar a cama. E outra é dar limites, é disciplinar. Quando você diz, né, você falou assim, fica muito tempo no videogame, fica muito tempo ocioso, você não está dando disciplina para o teu filho, você não está colocando limites. Você tem que dormir tal hora, você tem que estudar, e você está dando limites, você está educando. E eu sou incisivo, e é isso que a gente faz na academia. Eu nunca quis e nem tenho pretensão, não é meu perfil de tomar assim, o lugar dos pais, nada disso. Mas você caminha junto com a família. E a família que entende que isso é bom para o filho dele, puxa, bacana. Bacana, vem junto que a gente vai de braçada. Você vai... Outro dia, a minha esposa ela me mostrou um vídeo de taekwondo, de uma moça super bem sucedida, mas é um viés completamente diferente do meu. E ela me mostrou um instrutor, eu falei, puxa, Meg, mas quando eu olho o rapazinho ali, eu não consigo, entendeu? Eu não consigo associar ele a um faixa preta, aquilo que eu ensino, que eu acredito. Ela falou, pô, mas você não vai formar um tigre. Eu falei, mas o tigre forma tigre, leão forma leão e coelho forma coelho. Não tem como, Letícia. Se você colocar um cachorro com o leão vai educar ele como um leão. Um leão. Se você colocar um cachorro com o coelho vai educar ele como coelho. O maior exemplo disso é o Rei Leão. Ele era um leão, ele era o rei, ele ia mandar no negócio todo, mas ele foi andar com o Bumba e com o Timão. Ele virou o Bumba e o Timão, porque ele foi influenciado por eles. Mas a essência dele era de rei, ele era um leão. Ele precisava ser educado. Ele precisou ser chacoalhado. Aí precisou ir uma leoa, ela fala, e aí, amigo, vamos lá. Que é o que a vida faz. Você não aprende. Aí uma hora ela te dá um empurrão que você despenca e fala, peraí, vamos começar de novo? Não é? Isso aí. A vida, a gente fica mais velho e você entende que você foge das suas obrigações, você vai levando de qualquer jeito, vai na história dos outros. Aí tem uma hora que a vida te dá um chacoalhão. Você é obrigado a assumir as responsabilidades, a fazer o que tem que ser feito e aguentar firme. Então, Letícia, eu sou desse negócio aí do sujeito homem, entendeu? Tem um rapazinho, que ele é até do Arte no Dique, o nome dele é Gabriel, ele mora agora na Europa, ele é percussionista e tal, ele fez taekwondo há um tempo, aí numa competição, acho que o cara bateu nele, tirou sarro dele, aí meio debochou dele. Pô, ele ficou bravo, eu sou sujeito homem, né? Ele levantou assim. Então, eu acredito muito nisso, de você assumir a sua responsabilidade. Se você é homem, se você casou, você tem que assumir a sua responsabilidade de homem casado. Se você tem um negócio, você tem que assumir a responsabilidade do seu negócio. Se você tem uma namorada, você tem que assumir a responsabilidade com a sua namorada. E na sua casa? É você ter palavra, enfim, você assumir aquela responsabilidade. Isso, hoje em dia, né, sempre teve, mas hoje mais, as pessoas estão deixando os filhos se fragilizar, ou seja... não, a culpa é de alguém. Coitado e tal. E não é assim, ele tem que assumir a responsabilidade dele. Porque quando você tiver a sua casa, você vai ter que tomar conta dela. Você vai ter que tomar conta do seu corpo. Se você não tomar conta do seu corpo, você acaba uma pessoa largada, doente, jogada na rua. Você mora aí, você tem que cuidar dele. Presta atenção no que você come, aonde você vai, o que você usa no seu corpo. Tomar responsabilidade. Tem cara que não corta o cabelo, ele não faz a barba, entendeu? Às vezes tem cara que tem a barba bonita, o cara fica bem de barba, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas o cara tá com uma apresentação pessoal bacana. Uma vez não. Muitas pessoas falam assim, pô, mas tu é atleta. Eu falo, não, meu amigo, eu tenho 47 anos, eu fui atleta há 20 anos para trás. Entendeu? Eu não sou mais atleta, já faz 20 anos que eu não luto mais. Mas você... Eu falo, não, meu amigo, é que eu acordo 5h20 da manhã para treinar. Né? 5h20 é cedo, que eu falei lá como é o nome dele? Falei no começo aqui, esqueci o nome dele. É da turma das 6 da manhã lá da academia. Então tem um pessoal que treina e o pessoal é super animado. É o Martinho. Isso, abraço, Martinho. O Martinho faz parte desse grupo, entendeu? Então, e o grupo, quando você não vai, pô, você não veio ontem, pô, você não veio semana passada. E você percebe ali que são tudo pessoas que na sua profissão são bem-sucedidas. Mas as pessoas acordam cedo para treinar. É a disciplina.
O acordar 5h20, aquele papo também que o cara vê no YouTube, porque eu acordo 5h49, 4h59, isso pra mim também não me comove. Porque tem gente que treina meia-noite. Então tem pessoas que treinam à tarde, tem pessoas que treinam na hora do almoço. Então eu me dou melhor, eu prefiro acordar e treinar, porque durante o dia, o estresse, o negócio todo, eu falo, pô, não vou treinar não. Então eu falo, eu vou acordar, vou dar as prioridades, eu faço aquilo que eu tenho que fazer e aí eu sigo o dia. Tem pessoas que... A minha esposa treina à noite, 10 horas da noite ela vai treinar, né? Ela tem mais facilidade noturna, eu prefiro o diurno. Mas, enfim, mais treina, né? Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de refrigerante, eu gosto de salame, entendeu? Eu adoro coxinha. Mas se você comer só isso, já sabe o que vai acontecer. Não você não dá. cuidar do corpo... Exatamente, entendeu? Aí, às vezes eu falo assim, né? Às vezes, professor de arte marcial, né? O seu corpo te vende. Você não precisa ser um cara, tá? Até porque eu não sou, olha pra mim, eu tenho 1,68 m, 68 quilos, entendeu? Mas você olha pra mim e você fala, pô, esse cara, ele tá magro, ele tá bem, pra 47 anos ele tá em forma. Então a pessoa tem que olhar pra você e falar, puxa, esse cara aí é um mestre, ele tem que dar um chute, ele tem que ter uma condição física adequada, você tem que demonstrar bem pros alunos, né? O cara vai olhar e vai falar, puxa, olha lá, é o mestre, né? Agora, se você não se cuida... né? A pessoa vai olhar para você, você quer falar de disciplina, de... Qual é a mensagem que você está mandando? Exatamente. E é obrigação, tanto o corpo, quanto a casa, quanto o trabalho. Se você não cuidar, você perde e aquilo te traz problemas, estraga. Se você deixar um fio desencapado na sua casa, a chance de ter um problema, de pegar fogo, se deixar um encanamento pingando, tudo tem consequência. Não é? É verdade. E o corpo também. Se você come mal, cuida mal de você mesmo, bebe demais, usa droga, a chance de ter um problema, de estragar esse veículo é muito grande. É muito grande. Mas que mais a gente precisa falar para lembrar de que você mora aí? Vai ingerir o quê? Coisas que vão destruir você? E aí eu vou lá de novo na disciplina. Eu sou disciplina. Então eu entendo assim, no final de semana eu tomo uma latinha de Coca-Cola, aquilo me realiza, entendeu? De vez em quando eu adoro Doritos, mas é aquele negócio, não dá pra comer toda hora. De vez em quando um salaminho, mas se você treina, se você tem uma alimentação adequada, pode conversar com qualquer nutricionista. Olha que eu conheço nutricionista de todo jeito. O mais restrito, o mais liberal, o mediano, o desse jeito, daquele jeito, porque trabalho com atleta de alto rendimento. E assim, então... você ter esse equilíbrio, ele é muito importante, né? A gente está falando agora de cuidar do corpo, da mente e tal. E a outra coisa que eu falo muito na academia, Letícia, é empreendedorismo, né? Você vende o negócio. O que é autoestima? O que é autoconfiança? Uma pessoa de sucesso, ela tem autoestima, ela tem autoconfiança. E não é uma coisa que você conquista, que alguém te dá, que o teu pai compra, não é na faculdade, né? Eu vejo assim, né? Eu sou seu fã, né? Eu falo pro pessoal. Porque eu lembro desde o começo, tal, enfim. Então, eu vejo você apresentando lá os negócios com confiança, com elegância, enfim, com autoestima. Por quê? É uma coisa que você conquista, é uma coisa que é no dia a dia, você vai batalhando, se apresenta. Ontem eu fui num programa de um amigo, acho que você conhece o Vitor Duarte, e ele começou a apresentar, eu falei, pô, Vitor, tu nem leu, cara. Ele falou, ele é confiante naquilo que ele faz. Já faz há muito tempo, Vitor. Já faz há muito tempo. Então as pessoas acham que vai ficar boa do dia pra noite, e não é. Não é. O teu corpo vai ficar legal se você for constante. E também, quando você der uma queda, você não perde tanto, porque o teu corpo, ele é treinado, a tua mente, ela é treinada. Você, às vezes, porque ficou doente, ou porque fez uma cirurgia, ou porque naquele mês você não conseguiu cumprir todas os treinos, a tarefa, ou a alimentação não foi adequada por conta da logística e tal, mas sempre está na tua mente. Não, amanhã eu não fiz hoje, mas amanhã eu faço. Eu não fiz hoje, amanhã eu faço. Então, isso, Letícia, eu aprendi na minha carreira de atleta. Você perde, mas não acabou. Agora tem outra, e tem outra. E você põe meta em cima de meta. Outra coisa, vai você aí, professor mestre, pega a dica aí, hashtag fica a dica. Outra coisa, você tem que colocar objetivos para o seu aluno. Se ele não tiver um objetivo, a chance dele desistir é muito grande.
Então, quais são os objetivos? A cada 6 meses tem um exame de faixa. Então, ele treina aquele semestre todo visando o exame de faixa. Então, você sabe que aquele chute que você está aprendendo, aquela matéria, aquele currículo daquela faixa faz sentido, porque ele vai fazer um exame de faixa. É como a vida. Isso. É como a vida. Exatamente. E nisso, ela está treinando, ela está perdendo peso, ela está ganhando tônus muscular, ela está ganhando condicionamento físico. Bem-estar. Bem-estar, qualidade de vida, saúde. Então, assim, e tem uma outra coisa. Quando você treina, você se alimenta bem, já percebeu? Ninguém acaba de treinar e toma Coca-Cola e come coxinha. Nem combina, Você né? tem necessidade de comer algo saudável, não é? É. Então, e eu vivo comentando com o pessoal isso na academia, ó, você treinou, cara, você vai se alimentar melhor. Você treinou, você tem que ter a constância. Às vezes o aluno, pô, essa semana não deu para ir. Amigo, não tem problema. Começa de novo e vai em frente. Porque se você parar, você fica aí, ó. Você tem que continuar. A vida, ela é... Às vezes a pancada, ela é dura, mas você continua, não é isso aí? É. E a atividade física é igual, ela é constante. Ela é constante. E a minha esposa, Letícia, é impressionante. Ela ia, Belmiro, isso não é normal, não é todo mundo que é assim, mas para mim todo mundo era assim, porque você cresce nesse meio. Letícia, se você chegar para um atleta hoje, medalhista mundial, medalhista olímpico, campeão pan-americano da galáxia, líder do ranking mundial, ele vai falar que o ano dele não foi bom. Porque ele queria ter sido melhor. Porque ele queria ter sido melhor, porque ele perdeu uma que não era para perder, porque ele perdeu para aquele cara que ele não podia perder. Então ele ganhou 30, perdeu 2, não foi bom. Tem uma atleta, ela chama Milena Titonelli, ela é 2 vezes medalhista mundial, tricampeã da galáxia, bicampeã mundial militar. E o ano de 2019 foi um ano espetacular da vida dela. Ela falou, pô, esse ano não foi bom. Eu falei, por quê? Eu falei, menina, o que você ganhou esse ano, tem atletas que não ganham em 20 anos, eles não conseguem a vida inteira o que você fez em um ano com 22 anos. Ou seja, ela não tem a noção da grandiosidade que ela conseguiu naquele ano. Ela está focada na disciplina, no todo dia. Aquilo, o atleta, assim... E eu também não alivio para eles, por quê? Quando eu estou falando de atleta de alto rendimento, os atletas, eu também faço parte do programa olímpico da Marinha, ou seja, das Forças Armadas. Eu sou técnico da Seleção Brasileira Militar, que são atletas civis, que são incorporados, e eu que faço essa captação de atleta para as Forças Armadas, né? Eu que indico os atletas e dou treino para eles e acompanho a carreira deles, na parte do taekwondo. Então, o que acontece? O atleta, como qualquer profissão, ele requer sacrifício, ele requer restrição, só que para ele se torna uma coisa normal e eles não têm discernimento daquela disciplina toda. Porque a gente acostuma com tudo. Isso, e em contrapartida, eu também falo, meu amigo, foi você que escolheu também, né? Não é o teu dom? Né? Isso aí, então agradece a Deus e enganja o fuzil, completa a missão, meu Porque amigo. não tem como você ser um atleta de alto rendimento, um vencedor sem essas características. Sem sacrifício, não tem como. Sem sacrifício, sem disciplina, não tem como. Sem insistência, resiliência. Não tem, sim, né? Sim. E dentro disso, Letícia, Os dentro que não desse aguentam meio... saem, né? Sim, não Saem. aguentam. Outra coisa, o esporte de alto rendimento, ele é seletivo. É o melhor, porque é o alto rendimento, é só o melhor que ganha. É o campeão da Fórmula 1, é o campeão da Copa do Mundo. É seletivo, é eliminatório. É a história do corpo adequado para aquelas condições e a performance mental e emocional. Se o atleta não tiver uma mente, uma emoção controlada, ele também não vai. Pode ter o melhor corpo do mundo, não é? Exatamente. Se o emocional dele é instável... Exatamente. Outra coisa que eu aprendi, não como atleta, eu não tinha esse discernimento... Tinha, mas não com tanta clareza. Mas depois, como técnico, eu tive esse discernimento. E a outra coisa que eu ensino na academia é o controle emocional ou a força mental ou a autoconfiança, né? A gente até começou falando disso. O que acontece? Às vezes você vê um atleta, ele é mais determinado, ele é mais focado, ele é mais resiliente, mas esse aqui tem resultados melhores. É uma coisa, às vezes, inexplicável. Isso aqui para a vida é fundamental. Agora, esse cara que ele tem uma confiança na hora da luta, ele tem uma tranquilidade, ele tem algo natural dele que ele consegue resolver. Mas se esse cara, ele também não ralar, ele não chega. Então, o que acontece?
dentro do alto rendimento existe essa divisão. O cara, esse cara não treina, que nem o Romário. Lógico que o Romário treinava. É que ele não treinava o tanto quanto outros, porque talvez ele não precisasse de tanto treino daquilo. Né? Você acha que é um talento natural? É um talento natural. Porque assim, se você pegar, eu não vou citar nomes, mas se você pegar um jogador de futebol e colocar ele para treinar muito, um muito bom, ele não vai chegar igual o Messi, o Neymar, igual o Pelé, não vai. Por mais que treine. Por mais que treine, não vai. Mas ele vai se superar e vai mais longe da onde ele poderia ir. Então, eu coloco isso pela minha própria carreira. Então, é outra coisa que a gente trabalha. Eu sou ali, ó, fica ali, ó. Meu, é na disciplina, meu irmão, treina. Eu cito exemplos, às vezes, Letícia, porque a tua vida, ela acaba servindo de exemplo, né? Tem uma menininha, ela não quer participar do festival, fazer um festival dia 22 de outubro no Sesc. E assim, para lutar, vivenciar a competição, né? Porque o negócio é tenso, né? Você fica nervoso, você vai lutar, alguém vai te bater. É diferente a competição de luta para natação, para o futebol. Futebol é em equipe, é o time todo, perdeu o time. Natação, você chegou ali atrás, tudo bem. Luta não, você tomou chute na cara, tem o aspecto moral, o ego e tal, né? Então fica nervoso. E aí o pai veio conversar comigo, ó, fulaninha, tal. E era uma menina super boazinha, treinava bem, ela deu uma queda muito grande, eu andei brigando com ela, vamos lá, o que tá acontecendo e tal. Ele falou, não, é que ela não quer ir no festival. Eu falei, por quê? Porque ela não quer ir, ela não sei o que e tal. Aí eu chamei ela e falei assim, ô, fulano, olha só, você não quer ir, não tem problema. Não tem problema você não querer ir, mas você tem que treinar isso aqui para fazer o exame de faixa. Então ela começou a associar o treinamento que a gente estava fazendo, que era para o festival. Então ela não queria ir naqueles dias. Ela não queria ir naqueles dias. Só que para ela fazer exame de faixa, ela precisava daquele treinamento também aquilo. Mais lá para frente. Aí eu falei para ela, não tem problema, você não quer ir para o festival, você não vai. Mas você tem que vir treinar na quarta e na quinta, que são os dias de treino disso aí, para você fazer o exame. Ela, então tá bom, tal. Então, o que acontece? Você vê, você está trabalhando a mente dela, entendeu? Ela podia estar desistindo por causa disso. Se não prestam atenção, ela até se afasta e ninguém nem entendeu o porquê. Aí aquela criança fica perdida em outras coisas e podia ter sido melhor aproveitada ali, tinha até talento ali, né? Exatamente. E os atletas de alto rendimento, eles têm essa... E aí eu estava falando do exemplo, né? O que acontece? Aí eu citei um outro exemplo. Antes de falar com ela, eu citei um exemplo. Quando eu era criança, eu morria de... Já passou, nós estamos falando pra caramba aqui. Pode falar. Eu pareço uma metralhadora. É internet, pode falar. Então, o que acontece? Quando eu era criança, eu morria de medo de ir para a competição. Eu torcia para o ônibus não chegar, onde a gente estava ali, para levar. Aí depois que entrava, eu torcia para se perder. Sabe quando antigamente não tinha GPS, tinha que parar no posto para perguntar para onde ia ir, se perdeu, não vai chegar. Então eu morria de medo. E eu passo isso para eles, eu falo, eu morria de medo. Só que o grande lance... Quando você pega um atleta que ele está ali na final da Olimpíada, do Campeonato Mundial, de uma competição muito, a Copa do Mundo, ele está nervoso, ele está tenso. Mas a vida, as outras competições, as outras etapas foram preparando ele para aquele momento. Né? Agora, pergunta se ele está com medo. É lógico que ele está com medo. A verdade é que quem é forjado, moldado para se desenvolver, vai mais longe e está melhor preparado quando os desafios chegam. E a vida é cheia de desafios. Então, eu acho que essa disciplina, essa ordem, ajuda muito no nosso desenvolvimento para que a gente possa alcançar metas. Porque a vida vai ter dificuldades, mais cedo ou mais tarde, para todo mundo, cada um de um tipo. O que você pode fazer é moldar o jovem, a criança, desde cedo, fazê-los ter um pouco de resistência para eles aguentarem e passarem as etapas e aproveitarem as oportunidades quando elas chegarem. Senão a oportunidade vem e a pessoa larga, porque ela nem viu, não entendeu, vai dizer que a culpa foi de outra pessoa e perde a oportunidade mais uma vez. E vira vítima da sociedade. Infelizmente. Porque não aproveitou aquilo que estava ali para ela, só precisava ter um pouquinho mais de resistência. Belmiro, muito obrigada, adorei conversar com você. Exemplo de empreendedor na área do taekwondo, muitos anos trabalhando. Fiquei muito feliz de ver que você vai bem, que a sua academia também está bem. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Letícia.
Pô, me sinto super honrado de estar aqui, de verdade, fiquei super feliz. Eu falei, pô, vai pro programa da Letícia. Porque eu tô acostumado em outros tipos de programa, né? Assim, por causa do esporte ele abre portas, mas aqui é outro naipe e tal. Falei, pô, fiquei mó feliz. Falei, pô, Meg, vamos no programa da Letícia. Imagina, eu é que agradeço, que isso. Obrigada. Se você gosta de conhecer as histórias dos empreendedores santistas, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, curta, comente, compartilhe, porque aqui só tem história bacana. Gente forte, gente que já passou um monte de coisas e continua aí firme, acreditando na própria vocação, no seu sustento. Muito bom ter te reencontrado. Obrigada, viu, Belmiro? Obrigado, Letícia. Tchau, gente. Até a próxima.